Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário para este culto ao Senhor. Conforme mencionamos hoje pela manhã, sentimos falta de estar juntos no domingo passado aqui, mas estávamos ali em Capungópolis, onde tivemos um grande acampamento, grande pelo número de irmãos participando, grande pela riqueza do nosso acampamento, nas mensagens, na inspiração, nos desafios apresentados. Foi muito bom estarmos juntos ali, com um número expressivo de irmãos. Eu comentava hoje pela manhã que, além dos irmãos que estavam inscritos no acampamento e que ficaram ali instalados, seja nos alojamentos, seja nas casas ali em Capungópolis, um grande número de irmãos foi para passar o dia lá e retornou ao final do dia. Alguns mais corajosos não retornaram ao final da tarde, ficaram para o culto da noite, saíram depois dos cultos noturnos, e nós providenciamos também tomamos todas as providências para a segurança desse grupo que saiu lá à noite, e estava dando para os irmãos uma noção hoje pela manhã. Nós contamos, por exemplo, no domingo à noite, 28 carros saindo depois do culto em comboio. Então, por aí dá para ter uma ideia da quantidade de pessoas que por ali passou, que circulou durante os dias ali. Muitos passaram apenas o dia. Isso aconteceu na segunda-feira também, na terça-feira. E aos que estávamos lá, sem dúvida, o acampamento foi muito mais agradável ainda e muito mais proveitoso, porque usamos intensamente cada hora, cada minuto daquele tempo ali de comunhão com Deus, de comunhão com os nossos irmãos, de crescimento. Fomos lembrados dos valores da nossa igreja, especialmente destacados valores como família, discipulado, adoração, oração, missões, serviço. E tudo isso serviu de base, inclusive, para as devocionais em grupos, para os estudos pela manhã, para as mensagens à noite. Pastor Silas Andrade, nosso orador oficial, já nos escreveu assim que chegou a Campinas, agradecendo a oportunidade de participar do acampamento, falando de sua alegria em ter estado conosco ali durante aquela programação. Mas temos muita coisa pela frente. Hoje à noite nós teremos, inclusive, no final do culto, um momento especial de relembrar o acampamento com o cântico do hino, que foi hino oficial do nosso acampamento ali. Mas hoje, na verdade, neste culto, nós temos o lançamento de nossa campanha de missões mundiais para este ano de 2014, será a ênfase em nosso culto, na mensagem. Contamos também com a presença e a participação do pastor Adriano Borges, que é o representante da Junta de Missões Mundiais para o Nordeste, está conosco participando deste culto, e nós começamos esta campanha de missões mundiais, portanto, no culto desta noite, campanha que se estenderá até o primeiro domingo do mês de abril, quando pela manhã teremos um culto especial ainda alusivo a missões mundiais, contando com a presença do pastor Adilton, representante de missões mundiais ali para o estado de São Paulo, que estará conosco naquela ocasião. Pastor Adilson será, portanto, o orador naquela ocasião, no primeiro domingo de abril pela manhã. Mas agora, lembrando algumas outras atividades. Irmãos, viram no seu boletim um encarte do Vivendo a Contar. Este é um programa de nossa igreja que visa a apresentação de cursos para melhor capacitação dos irmãos. Os irmãos podem nos ajudar identificando quais as áreas que seriam mais úteis para a sua vida. Se o irmão já tem participado desse programa, já pode emitir sua opinião aí, ajudar-nos a aperfeiçoá-lo. Se ainda não tem participado, diga também em que área o irmão teria mais interesse. Isso nos ajudará a direcionar melhor este interessante programa de crescimento pessoal dos membros da igreja, que tem sido muito bem sucedido em nossa igreja. Queremos lembrar também que hoje fizemos referência pela manhã ao Dia Internacional da Mulher, celebrado ontem. Durante esta semana, o programa logo de manhã falará sobre mulheres da Bíblia, ainda uma forma de homenagear, e no próximo domingo, aí sim, teremos uma programação toda especial, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. A partir da tarde, uma programação semelhante à ocorrida no ano passado, o Coffee Time das mulheres. Os ingressos com as inscrições têm que ser adquiridos até no máximo quarta-feira. Hoje a procura já foi muito boa, eu acredito que para hoje à noite ainda existam
alguns ingressos disponíveis, mas procurem as irmãs responsáveis por isso, irmã Leila, irmã Auristela e a irmã Tamara. Se estiverem de pé, essas irmãs, eu lhes pediria que ficassem de pé, para que não houvesse dificuldade com a identificação. A irmã Auristela está ali, irmã Leila, não estou vendo aqui, mas a irmã Tamara fica no ponto do verbo aqui, os irmãos, lugar que os irmãos já conhecem bem. Então, as inscrições podem ser feitas hoje até no máximo quarta-feira, para as irmãs que desejarem participar, lembrando que, de acordo com o aviso constante no boletim, a ideia é que a irmã não apenas participe, mas traga uma amiga, preferencialmente que não seja da igreja, para também tomar parte nessa programação no próximo domingo, dia 16. Na quarta-feira, à tarde próxima, a MCA, no horário da tarde, fará uma homenagem às esposas de pastor, uma vez que o primeiro domingo de março é o dia da esposa de pastor, relembrado na sexta-feira à noite pela Sociedade Missionária de Homens e pela MCA da noite, que prestaram uma linda homenagem às esposas de pastor. Agradeço em nome da irmã Alice, creio que posso fazê-lo também em nome das outras esposas dos outros pastores, que foram homenageadas, portanto, na última sexta-feira à noite. Já estamos começando a planejar o acampamento dos jovens, que acontecerá no período da Semana Santa. Terá como orador o pastor Mateus Guerra, pastor da Igreja Batista da Pituba, em Salvador, e os nossos jovens já estão se mobilizando. As inscrições começaram hoje. Você, jovem, já pode começar a se preparar para isso, e você que não tem filho jovem, faço-lhe um apelo para que ajude no nosso acampamento adotando um jovem. A boa notícia é que não precisa levar para casa, adote só para o acampamento, é só financiar a inscrição desse jovem. Há vários jovens que não podem participar por dificuldades com as despesas de inscrição. Se você puder fazê-lo, ajude. Nós temos a bênção de ter o acampamento nosso, então o custeio do acampamento é apenas o custo de alimentação. Isso faz com que o custo não seja tão alto. Ainda assim fica difícil para algumas pessoas, e nós pedimos então a ajuda, alguns irmãos que possam dessa forma adotar alguns jovens e favorecer a participação deles no acampamento. Quero avisar os irmãos também que, embora o calendário da igreja tenha a previsão de uma reunião do Conselho Administrativo para a próxima quarta-feira, nós vamos adiar esta reunião para a última quarta-feira do mês de março, dia 26. Até lá, voltaremos a anunciar, voltaremos a avisar esta programação. Recebemos um convite do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil para uma apresentação na próxima quinta-feira, às 20 horas, da Orquestra Barroca da Universidade do Amazonas. Certamente será uma apresentação muito bonita, quinta-feira, às 20 horas, na capela do Seminário do Norte, e feito o convite, naturalmente, entrada franca, aqueles que desejarem poderão participar desta programação. Feitas estas comunicações, eu gostaria agora de identificar as pessoas que nos visitam nesta noite. Eu não tenho nomes de visitantes, mas eu gostaria de lhes pedir, por gentileza, que se colocassem de pé onde estiverem. Queremos muito vê-los e cumprimentá-los. Todos aqueles que nos visitam, onde estiverem, coloquem-se de pé. Temos várias pessoas presentes. Permaneçam de pé por alguns instantes apenas. Vocês vão ser cumprimentados por alguém da igreja que esteja próximo a você aí. Vai ser nosso braço estendido para cumprimentá-lo. E vai receber também de nossa equipe de recepção um cartão de boas-vindas. O cartão é uma expressão de nossa alegria em recebê-lo. Você vai ver também que há uma parte destacável onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Muito obrigado a cada um de vocês por sua presença. Que Deus os abençoe grandemente neste culto, é o nosso desejo de coração. Neste instante, nós vamos nos preparar em atitude de oração para cultuar ao Senhor.
Convidamos a igreja para que se ponha de pé, a fim de que juntos façamos a leitura do introito bíblico conforme transcrito no nosso boletim e baseado no livro dos Salmos, capítulo 150, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Amém. Vós, criaturas de Deus Pai, é o hino que nós vamos cantar do inário para o culto cristão. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que temos de estar na Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome. Aceita, Senhor, o louvor e a adoração dos Teus filhos, porque nós fazemos isto, Senhor, de livre e espontânea vontade e com inteireza nos nossos corações. Portanto, Senhor, nós nos derramamos na Tua presença neste momento, para Te agradecer, para louvar, para bendizer o Teu nome, porque Tu és fiel, porque Tu, Senhor, és o nosso Deus, e nós reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, e por isso estamos alegres, e por isso estamos aqui na Tua casa, para bendizer o Teu nome. Aceita o louvor que os Teus filhos te prestam nesta hora. É no nome santo de Jesus que nós te pedimos, e desde já, com os corações agradecidos, nós dizemos: amém, Senhor, amém. Aleluia,
Nós acredito que os irmãos já leram no boletim o tema de missões mundiais, e ele está bem contextualizado, né? Estamos vivendo a Copa do Mundo, então gostaria que os irmãos assumissem a sua posição e entrassem em campo com Cristo. Esse é um dos motivos de oração. Pregar a Cristo, ore, coloque a sua vida diante de Deus e pergunte qual a posição que você vai atuar nesta campanha. Se orando, indo, contribuindo, ore a Deus e coloque-se à disposição dele nesta convocação. Além desse motivo, missões nacionais, missões mundiais, devemos orar por alguns irmãos nossos que estão se recuperando de cirurgias, de algum contratempo na área de saúde, e outros que irão submeter-se à cirurgia. É o caso da irmã Edilene Lopes, que será submetida a uma cirurgia na quinta-feira. O pastor Apolônio está ausente aqui, porque ele está com o joelho imobilizado e deverá voltar ao médico para provável cirurgia. Vamos esperar que tudo aconteça segundo a vontade de Deus. Devemos também orar agradecendo pelo nascimento de Laura. Laura nasceu hoje pela madrugada. Hoje à madrugada, ela é filha de Lucicleide Vaz e Danilo. Lucicleide, ela trabalha com crianças na área infantil do Ministério da Educação Cristã. Devemos orar por Jorgito Ribeiro. Ele foi submetido a uma cirurgia esse final de semana. Devemos orar pela sua recuperação. E continuar orando pelo pastor Guimarães, por Margarida Barros, Lígia Fontes, pastor Napoleão, irmão Eli Dantas e Ariovaldo Júnior. Ele é pai do irmão Mateus. E devemos orar também pela família do irmão Aloísio Ferreira. Ele faleceu na terça-feira e foi sepultado na quarta à tarde, deixando viúva a irmã Graça Guimarães. E também devemos orar pelos seus filhos André e Pedro. Devemos orar para que Deus dê o conforto a essa família. E use o boletim durante a semana. Temos vários nomes que você pode, como falei pela manhã, exercitar o valor da oração. Ore pelos seus irmãos, pelos nossos irmãos, para que Deus haja em suas vidas, restaure sua saúde, para que Deus oriente os médicos nos procedimentos a que eles serão submetidos. Ore para que a vontade de Deus seja feita na nossa, na sua vida, na vida deles. Mas não esqueça de orar. Oração é um valor da nossa igreja. Vamos exercitar. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Primeiro, Senhor, querendo que Tu nos use na Tua causa. Que o nosso eu seja tirado de nós e colocado no Teu Espírito, para que possamos ter a audácia, a coragem de falar do Teu amor a todas as pessoas que encontremos. Ó Pai, coloca em nós esse espírito de audácia, de criatividade, de contextualização do Teu Evangelho. Que em qualquer oportunidade que tivermos, Senhor, possamos falar do Teu amor e do amor Teu pelas pessoas. Nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, as pessoas enfermas, pedindo a Ti, Senhor, que Tu estejas orientando os médicos nos procedimentos que elas serão submetidas, aquelas que serão submetidas às cirurgias, aquelas que já foram, Pai, que passaram por esse processo. Tu estejas ajudando, ó Pai, na recuperação de sua saúde, e que em todo momento, Senhor, elas estejam conscientes dos Teus cuidados, da Tua direção e do Teu amor. Nós colocamos nas Tuas mãos também, Senhor, a família do irmão Aloísio Ferreira. Que Tu estejas confortando e consolando
a irmã Graça e seus filhos, André e Pedro, que eles sintam a tua presença, o teu cuidado, e que nós possamos, como família tua, ajudar esta família, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus, que tu fale aos nossos corações nas partes que se seguem nesse culto, que possamos estar atento à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Conforme mencionei no início do culto, nós temos a alegria de receber hoje o pastor Adriano Borges. Pastor Adriano é missionário mobilizador da Junta de Missões Mundiais para os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Fixou residência no Recife e, graças a isso, nós o temos conosco aqui em nossa igreja, juntamente com a sua família. Tem sido uma bênção poder contar com sua presença entre nós, embora saibamos que o exercício da função faz com que ele tenha que se ausentar com muita frequência, mas sempre que pode estar conosco aqui. Como hoje é nosso lançamento da campanha de missões mundiais, eu o convidei para participar deste culto. Eu quero lhe passar a palavra nesse instante para que ele nos conduza neste momento de lançamento de nossa campanha. Boa noite, irmãos, graça e paz. Realmente esta é uma igreja missionária, e 24 frentes missionárias é um número expressivo, mas com certeza nós cremos que esta igreja vai fazer ainda mais, porque eu creio que os irmãos vão entrar em campo com Cristo pelas nações. Eu trago uma palavra de saudação do nosso diretor executivo, pastor João Marcos Barreto Soares, a esta igreja. E também, amados irmãos, uma palavra de incentivo para que esta igreja continue firme, mantendo a chama missionária acesa nas orações, na contribuição, no envio de missionários para o campo missionário. E nós gostaríamos de, nesta noite, antes de lermos o tema e a divisa, nós gostaríamos de deixar uma pequena lembrança com o pastor Ney Ladeia, e expressamos que nosso desejo era de entregar para toda a igreja, pastor. Mas que esta caneta, pastor, o senhor possa inaugurá-la, preenchendo um PAN de missões. Espero que goste, viu, pastor? Meus amados irmãos, vamos juntos, está escrito no nosso boletim, vamos juntos falar bem forte o tema e a divisa. Vamos ficar de pé? Vamos todos juntos? Entre em campo com Cristo pelas nações. Vamos recitar também a divisa. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Apocalipse, capítulo 15, verso 4. Estaremos juntos entoando o hino oficial. Que Deus nos abençoe. Amém. Podem sentar, esse hino é bastante conhecido da igreja, é um cântico, e podemos cantar realmente sentindo o que a letra do tema e da divisa nos falou. Cantemos, ó Rei das Nações. Senhor.
Mais uma vez, fiquemos de pé para fazermos a leitura bíblica responsiva, extraída do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8 e versículo 12. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que operava, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Amém. Podem sentar. Fala, fala e não te cales. Ergue a cruz da redenção. Cantemos.
Meus irmãos, certamente um hino como esse fala ao nosso coração, nos move, nos inspira e somos lembrados da voz de Cristo a nos chamar e a nos convocar para a sua obra. Entre em campo em Cristo, com Cristo pelas nações, é o tema proposto pela Junta de Missões Mundiais e é por isso o tema de nossa mensagem desta noite. O texto já foi lembrado por nós na divisa que recitamos juntos agora há pouco, no hino que cantamos e que repete as palavras do texto bíblico, uma declaração encontrada no livro de Apocalipse. Ainda assim, eu gostaria que disséssemos juntos mais uma vez, para que pudéssemos começar a fixar esse lema que vai nos acompanhar ao longo de todo esse mês de março. Vamos dizer mais uma vez juntos o tema: entre em campo com Cristo pelas nações. A divisa: todas as nações virão à tua presença e te adorarão. O versículo completo de Apocalipse 15, versículo 4, tem um complemento também interessante. Não apenas diz que todas as nações virão à tua presença e te adorarão, mas o complemento diz: porque os teus juízos são manifestos. Nas palavras do hino que cantamos: pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Os irmãos que viram o boletim de hoje pela manhã e leram a pastoral hoje pela manhã ou durante o dia, espero tenham se sentido convocados, certo? A proposta é justamente esta: é hora de entrar em campo, e é por isso que falamos sobre esse tema também. Eu não posso falar de entrar em campo sem me lembrar de uma história que muito provavelmente a maioria dos irmãos conhece, mas nunca é demais lembrar. A história daqueles dois amigos que tinham o hábito de jogar futebol juntos. Toda semana saíam para jogar, não perdiam esta oportunidade. Um dia eles fizeram uma promessa daquelas esquisitas, daquelas coisas que se fala com amigos muito íntimos, e ao se perguntarem se haveria futebol no céu, um deles propôs: vamos fazer um acerto, quem morrer primeiro virá para avisar. Algum tempo depois, um deles teve um problema, faleceu, e numa determinada noite, é óbvio que essa história não é real, mas aquele amigo teve algo como um sonho, alguma visão, em que via o amigo que havia partido aparecendo diante dele. A lhe declarar, trago duas notícias. A primeira delas é que tem futebol no céu, sim. E antes que o amigo se empolgasse com a ideia, ele complementou: a segunda é que você está escalado para domingo. Na verdade, provavelmente ele não gostou muito da segunda das duas notícias, mas asseguro aos irmãos que, embora traga uma convocação celestial, meu desejo é que os irmãos entrem em campo aqui. Não é hora ainda de ser escalados para jogar lá. Então, a proposta é que ingressemos nessa tarefa e nessa missão aqui mesmo onde estamos, e é isso que gostaria de lhes propor nesta noite, refletindo um pouco a respeito desta campanha de missões mundiais. O tema, muito bem bolado a propósito do momento de Copa do Mundo, de momento em que nos mobilizamos para alcançar diferentes nações, aqui mesmo no Brasil, onde receberemos representantes de muitos países do mundo, inclusive aqui na cidade do Recife. É, na verdade, um tema que traz consigo alguns conceitos que preciso lembrar. À luz do texto e a partir da proposta, quero lembrar aos irmãos alguns aspectos interessantes contidos nesta visão e nesse desafio. O primeiro desses aspectos é a visão das nações perdidas, a visão das almas perdidas, a visão do homem como sendo perdido. Esse conceito
do mundo como um grande campo missionário. Aliás, a ideia de declarar que o campo é o mundo vem justamente das palavras de Jesus encontradas no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, versículo 38. Ali, explicando a parábola do semeador, Jesus diz literalmente isto: o campo é o mundo. É daí que podemos extrair este conceito e esta ideia de que nossos olhos devem estar voltados para o mundo como um grande campo missionário, como um grande campo de semeadura, como um grande campo no qual a semente do Evangelho precisa ser lançada. É este o conceito presente aqui. Jesus sabia que isso requereria de nós um esforço grande para que pudéssemos enxergar mais longe, e muito provavelmente é por isso que as suas palavras dirigidas aos discípulos lá na região samaritana de Sicar são exatamente estas: levantai os vossos olhos e vede os campos. As palavras encontradas em João 4, versículo 35, dizem exatamente isto: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Somos tentados ao ler esta declaração a pensar que Jesus se referiria aos campos de trigo que os cercavam, que os rodeavam naquele instante. Não, Jesus não se referia a eles. Como frequentemente ocorre na narrativa joanina, Jesus fala de realidades espirituais, como exatamente nesse mesmo capítulo, em versículos anteriores, Jesus fala à mulher samaritana e fala da água da vida. Enquanto ela pensa na água que estava no poço cavado por Jacó, segundo a tradição, a verdade é que Jesus está falando de realidades espirituais. Ele conclama seus discípulos a levantar os olhos, não para enxergar as plantações de trigo, mas para enxergar os homens que precisam conhecer o Evangelho. Já comentei aqui que gosto de imaginar que naquele instante, muito provavelmente, a multidão de samaritanos, convidado por aquela mulher samaritana, já se dirigia ao lugar onde Jesus estava com seus discípulos. É muito provável que naquele exato instante, ao levantar os seus olhos, eles pudessem enxergar por cima e além das plantações de trigo muitos samaritanos que se dirigiam a eles, que deixavam a cidade e caminhavam ao encontro de Jesus. Levantar os olhos significa ter a capacidade de perceber as necessidades do homem, de perceber o estado em que o homem se encontra. Mas entendam, não é apenas ter a percepção, é ser tocados por essa percepção. Talvez uma das frases mais conhecidas de Exupéry seja: só se vê bem com o coração. Jesus conclamava os seus discípulos a enxergar não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. Jesus conclamava os discípulos a enxergar não as plantações de trigo, mas os seres vivos, pessoas, homens e mulheres que precisavam conhecer a mensagem do Evangelho. Nós somos conclamados a levantar os nossos olhos, e o fazemos todas as vezes em que nos lembramos de que as pessoas que convivem conosco em nosso local de trabalho, em nossa vizinhança, no lugar onde estudamos, podem ser pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, e nós precisamos vê-las, nós precisamos percebê-las, nós precisamos deixar a indiferença para enxergar com os olhos do coração pessoas perdidas. Fazemos-lo todas as vezes que conseguimos alçar os nossos olhos para outros lugares, quem sabe outros lugares da nossa cidade, do Grande Recife, bairros, sejam eles ricos ou pobres, onde há pessoas que não conhecem a Cristo.
Todas as vezes que erguemos os nossos olhos para diferentes lugares do nosso estado, seja no litoral, na zona da mata, no agreste, no sertão, mas conseguimos perceber nestas pessoas campos brancos para a ceifa, pessoas que precisam de Jesus. Levantamos os nossos olhos todas as vezes que conseguimos enxergar mais distante, em diferentes lugares de nossa pátria, sejam diferentes lugares geográficos, sejam diferentes grupos étnicos que compõem essa imensa nação brasileira, pessoas que precisam de Jesus, campos brancos para a ceifa. Erguemos os nossos olhos quando conseguimos ver o mundo, a imagem das nações, com suas idiosincrasias, com suas peculiaridades, muitas vezes com suas culturas muito distantes das nossas, reunindo todas elas algo em comum: a necessidade de Jesus, a necessidade de esperança, a necessidade de salvação. Levantar os olhos significa ser capazes de perceber, além de nós, os campos brancos para a ceifa. Primeira condição para que possamos entrar em campo com Cristo pelas nações: a capacidade de enxergar as almas perdidas que precisam do Evangelho. Mas há um segundo aspecto que gostaria de mencionar neste instante: a percepção e a consciência de que só há salvação em Jesus Cristo. É curioso o modo como esse tema é insistentemente repetido nas Escrituras. Pedro, em seu discurso diante do Sinédrio, diz, conforme Atos 4,12, em nenhum outro há salvação. Paulo escreve a Timóteo, está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O próprio Jesus, no conhecidíssimo texto de João 14,6, em que se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, afirma: ninguém vai ao Pai senão por mim. Sinceramente, sabemos que isso é verdade, mas será que passamos algum tempo refletindo sobre o fato de que, literalmente, João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus? Será que entendemos isso? Que as pessoas sem Cristo estão irremediavelmente condenadas? Que não há esperança, que não há possibilidade de salvação, que todos os outros caminhos são condenados à frustração, que todas as tentativas são inúteis, que todos os meios e todos os mediadores construídos pelo homem são inúteis, que todos os esforços empreendidos pela humanidade são vãos, que todas as ideias propostas pelo homem ao longo de sua história como meios de salvação jamais poderão trazer esperança? Será que refletimos sobre isso? Será que pensamos sinceramente sobre isso? Será que entendemos como verdadeiras as palavras das Escrituras, que apontam um único caminho? Aliás, só assim haveria coerência e só assim faria sentido o sacrifício de Cristo na cruz. É óbvio que se outros meios houvesse, não faria nenhum sentido o sacrifício de Cristo. Não faria nenhum sentido um preço tão alto a ser pago se outras alternativas houvesse, se outros caminhos fossem possíveis, se outros meios de salvação pudessem ser tomados. A palavra de Deus é muito clara quando afirma categoricamente que aos homens é possível tomar o único caminho, que é Cristo Jesus, mas que uma vez distantes desse caminho estão condenados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e somente justificados mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Refletir sobre a proposta e o desafio de entrar em campo com Cristo pelas nações significa não apenas entender que o campo é esse vasto
universo de nações que não conhecem a Cristo, significa ver a sua necessidade, significa perceber e reconhecer que em Cristo, e somente em Cristo, pode haver esperança e pode haver salvação. Muito provavelmente, se fôssemos mais atentos às necessidades dos outros, e se refletíssemos com mais frequência e sinceridade nas verdades das Escrituras, nossa postura seria um tanto diferente no que se refere ao nosso envolvimento com a salvação de almas. A grande maioria das vezes, ao acompanhar as notícias de outros lugares do mundo, refletimos sobre as necessidades temporárias das pessoas, sobre os problemas decorrentes da violência, ou da fome, ou das tragédias naturais, ou das crises políticas, ou dos conflitos relacionais, sejam entre pessoas, sejam entre nações. Poucas vezes, muito poucas vezes, acompanhamos a história da humanidade refletindo sinceramente sobre a verdade de que aquelas vidas estão condenadas porque não há esperança a não ser em Jesus Cristo. Refletir sobre o desafio de entrar em campo com Cristo pelas nações significa refletir sobre a verdade de que o campo é o mundo, significa refletir sobre a verdade de que sem Cristo as pessoas estão perdidas. Mas refletir sobre esse tema também inclui um outro conceito, que é justamente a proposta de engajamento. E aqui não há muito como fugir. Se eu percebo a necessidade do homem, se eu tenho consciência de que só há salvação em Cristo Jesus, não há como fugir ao fato de que há uma responsabilidade envolvida nisso. Há uma tarefa envolvida nisso, há uma missão envolvida nisso. E aqui convém lembrar que a proposta de Jesus Cristo ao nos convidar incluía este desafio. O convite feito por Jesus, de acordo com Marcos 1, versículo 17, é este: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. De acordo com Lucas capítulo 9, versículo 62, as palavras são exatamente estas. E Jesus lhes disse, em Mateus 4, versículo 19, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não sei se lhe avisaram isso, mas conhecer a Cristo incluiria necessariamente a tarefa de apresentar Cristo aos outros. Pedro diz isso em sua primeira epístola e declara: vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Alcançar a misericórdia inclui ato contínuo, a tarefa de compartilhar esta dádiva com outras pessoas. E talvez poucas vezes reflitamos sobre o modo como a palavra de Deus, de modo muito categórico, nos fala sobre isto. Basta lembrar as duras palavras encontradas no livro de Ezequiel. Ali, no capítulo 3, a imagem evocada é a imagem do atalaia, aquele que deve dar o aviso sobre o risco corrido por alguém. E diz Ezequiel 3,18, o Senhor Deus declarando: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Essa ideia é retomada no capítulo 33 do livro de Ezequiel,
onde mais minuciosamente a figura do atalaia é evocada. E, por exemplo, o versículo 6 diz: mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. O versículo 8 prossegue dizendo: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. O convite a conhecer a Jesus Cristo não apenas inclui a salvação maravilhosa que Ele nos outorga, mas incluirá também a tarefa de compartilhar isso com outras pessoas, de levar essa esperança a outros. E aqui Jesus chega a ser muito claro em Lucas 9,62, quando diz: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por isso, a convocação. Eu sei que entre brasileiros é muito mais fácil ser técnico, e todos nós o somos. Dar pitaco é muito fácil, dar opinião é muito fácil, principalmente para quem está fora do negócio. É muito fácil para nós ser arquibancada, ser torcida, e às vezes acompanhar sem muito envolvimento, com certa indiferença, quando muito criticar alguém que está fazendo alguma coisa. Eu quero lhe lembrar que no reino de Deus a proposta é diferente. Não fomos convidados para ser plateia, fomos convidados para entrar em campo. Sequer fomos convidados para ser técnico, esse cargo já está ocupado, não tem vaga, não está disponível, só existe lugar no campo. E aqui eu sei, uns são goleiros, outros zagueiros, outros meios de campo, outros atacantes, não tem problema, tem espaço para todo mundo. Mas é imprescindível que você tome parte nesse jogo. É imprescindível que você entre em campo. De que maneira você vai se envolver com a obra missionária? Há uma infinidade de possibilidades. De que maneira você vai contribuir para que pessoas conheçam a Cristo? Há um leque imenso de opções. Mas não se admite que alguém que conheça a Cristo gaste a sua vida sem fazer algo pela salvação de outros. Não se admite alguém que conhece a Cristo passando toda a sua vida sem fazer algo pela salvação de outros. Se alguém lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quanto tempo você tem gasto orando por pessoas que não são salvas, por almas perdidas, talvez do seu círculo de relacionamento, talvez da sua família, ou quem sabe do outro lado do mundo? Quanto tempo você tem reservado para orar por essas pessoas? Quanto tempo você tem reservado para orar pelas vidas de pessoas que se dedicam a esta causa, que se gastam e se deixam gastar na proclamação desse evangelho? Quanto tempo você tem orado por vidas que estão em processo de formação, de aprendizado, de crescimento para ser missionários? Quanto tempo você tem gasto orando por aqueles que são formadores de novos obreiros, instrumentos importantíssimos no projeto de Deus? Quanto você tem investido na salvação de almas? Investido do seu tempo, das suas orações, dos seus recursos financeiros? Quanto você tem investido para que pessoas e mais pessoas conheçam a Cristo?
O que você tem feito para que as pessoas que fazem parte do seu círculo relacional também conheçam a Cristo? Qual tem sido o seu empenho? Qual tem sido o seu esforço? Qual tem sido a sua participação? Qual tem sido a sua participação? A verdade é que talvez no reino de Deus haja muita gente querendo ser torcida e muita gente querendo ser técnico. O próprio Jesus diz em Mateus 9, 37 e 38, a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mas preciso lhe alertar, na hora que você ora pedindo a Deus que envie mais ceifeiros para a seara, você correrá o risco de Deus enviar você. Não posso lhe enganar, esse risco existe. Ainda assim, a proposta é esta: que cada um de nós entenda que vale a pena tomar parte nesse projeto, que cada um entenda que é possível estar envolvidos nessa obra extraordinária. Por isso o texto de onde sai a divisa da campanha diz: todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Há uma condição para isso. As nações poderão vir, sim, poderão adorar ao Senhor Jesus, poderão se prostrar diante dele, mas é preciso que ele seja conhecido. O salmista indica o caminho. No Salmo 105, versículo 1, o salmista diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. É quando tornamos as obras de Deus conhecidas entre os povos que as nações se prostram diante do Senhor. É quando nós tornamos conhecidas diante das nações as maravilhas de Deus, que Deus é buscado. É quando nós tornamos conhecido diante das nações o Evangelho de Cristo Jesus, que as pessoas se convertem a Cristo. É quando tornamos conhecida a esperança que o Evangelho pode trazer, que as pessoas podem se converter. É nosso papel, é nossa responsabilidade, é nossa missão fazer conhecidos entre os povos os atos do Senhor, tornar conhecida entre os povos a salvação do Senhor. Eu sei, nem todos responderão como gostaríamos que respondessem. Essa não é a nossa parte, não é a nossa missão. A nossa tarefa é tornar conhecidos aos homens os atos do Senhor Jesus, e é tornar conhecida a todos a esperança que há em Cristo Jesus, e que só há em Cristo Jesus. Quero convocá-los. Você pode jogar aqui ou lá, depende de você. Acredito piamente que Deus conclama servos seus que realizam grandes obras, e os conclama com muita satisfação. Mas tenho a impressão de que Deus convoca também aqueles que não estão fazendo nada por aqui. Eu quero desafiá-lo a entrar em campo. Deixe de lado essa mania de querer ser técnico. Deixe de lado a acomodação da arquibancada. Com Cristo e pelas nações, é hora de entrar em campo. É hora de fazer algo para que o Evangelho de Cristo seja conhecido. É hora de fazer algo para que essa mensagem do Evangelho alcance vidas. É hora de fazer algo para que Jesus Cristo seja muito mais conhecido pelas pessoas. A alegria de um gol ou a alegria de um título não se comparam à alegria de ver alguém entregando sua vida a Jesus. A alegria de ver uma vida sendo transformada pelo poder do Evangelho. A alegria de ver alguém condenado tornando-se herdeiro da vida eterna. E você pode fazer alguma coisa para que isso aconteça. Levante seus olhos.
os olhos do coração. Perceba que as pessoas estão perdidas sem Cristo Jesus. Escute a convocação que Deus lhe faz e diga ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, como instrumento nas tuas mãos. Eu quero convidá-lo a curvar sua cabeça neste instante. Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes o que realmente importa para nós, mas talvez falte, Senhor, em nossos corações mais amor por Teu Evangelho, mais amor pelas almas perdidas, aquele desejo intenso de que as pessoas conheçam a Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a ser instrumentos Teus. Usa, Senhor, nosso tempo, usa nossos recursos, usa nossos bens. Nós queremos, Pai, tomar parte nesta obra, a obra extraordinária de salvar vidas, pela qual Jesus veio ao mundo, pela qual Jesus morreu, pela qual temos feito tão pouco. Ó Pai, perdoa-nos a indiferença, perdoa-nos o comodismo, perdoa-nos a omissão e move-nos, Senhor, a estar envolvidos nessa obra. Nós queremos colocar o nosso coração na obra missionária. Queremos colocar o nosso coração na Tua obra. Queremos colocar o nosso coração naquilo que Te agrada, naquilo que Te faz feliz, naquilo que desejas encontrar em nós. Por isso, nesse instante, recebe as nossas vidas, Pai, colocadas no Teu altar, prontos a ser instrumentos nas Tuas mãos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que nos sintamos desafiados, conclamados, convocados a tomar parte nessa obra extraordinária que Deus tem realizado em todo o mundo e tem feito justamente através de servos seus tão limitados, frágeis, falhos e finitos como nós, mas que simplesmente têm se deixado usar pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final deste culto. Eu quero agradecer a presença de todos quantos estão aqui. E por falar em gratidão, fica o registro de nossa gratidão àqueles que se envolveram no nosso acampamento. Não vou citar nomes aqui, fizemos um registro lá no final do acampamento, mas queremos especialmente registrar nossa gratidão à professora França Cleia, ministra de Educação Cristã de nossa igreja, que coordenou todas as equipes e todo o trabalho. Tudo funcionou com perfeição, sem transtornos, sem acidentes, sem incidentes. Graças a Deus, tudo muito bom. Saímos ali muito felizes e muito satisfeitos com tudo quanto Deus realizou. Mas voltando à gratidão aos nossos visitantes, eu quero registrar com muita alegria a presença da professora Ábia Saldanha, diretora do Seminário de Educação Cristã, que está presente conosco. Uma alegria recebê-la mais uma vez entre nós nesta noite. Também visto aqui o Suede e Mônica, são um casal muito querido. Nós, como é bom revê-los. Chegando ao final deste culto, quero também agradecer àqueles que à distância, através do rádio, através da internet, têm nos acompanhado. Que Deus lhes conceda uma semana preciosamente abençoada por Ele. Temos um encontro marcado às 7 da manhã em sua casa, através do programa Logo de Manhã. Pode não ser em sua casa, pode ser em outro lugar, onde o irmão esteja neste horário, mas às 7 da manhã no canal 4, TV Tribuna. Como mencionei, esta semana meditaremos sobre algumas mulheres da Bíblia, numa forma de homenagear também as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Nós, nesse instante, queremos registrar uma informação que nos chegou. Faleceu ontem em Belém do Pará, o irmão José Jorge Heiker, irmão de David Heiker, de Davi Heiker, pai do Davi
Bauman Heiker, que é reitor do Seminário Teológico Batista Equatorial. O irmão José Jorge Heiker era muito conhecido como foi secretário internacional dos Gideões, fez um trabalho muito bonito e faleceu ontem na cidade de Belém. Devemos orar por sua família e agradecer a Deus a sua vida, sua atuação no reino de Deus, e queremos dizer aos familiares, inclusive a irmã Uda e sua família, nossos sentimentos da igreja também por esta perda na família. Comprometemos então a acompanhar esta família em nossas orações. Nós vamos curvar as nossas cabeças para a bênção, após o que nós oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, os pastores iremos até a porta e em seguida os irmãos poderão deixar esse santuário. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.